Olá, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem? Hoje é quarta-feira, literalmente, né? Hoje é quarta-feira, né, rapaz? Quarta-feira, dia 26. Jesus. Manhã de quarta-feira, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo, rapaz. Que você tenha uma manhã, um dia abençoado por Deus. Deixa eu falar um negócio importante aqui para você. Bom dia, irmão Adão. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Graças a Deus, né? Daqui a pouquinho, eu vou estar falando, né? Vou fazer uma live, né, com o Rogério. Rogério é o sócio proprietário lá da Clínica Transcender. Nós vamos estar trocando ideias sobre recuperação, como abordar, né, um jovem que está adentrando no vício, como lidar com a situação, né, a forma de tratamento, o que é feito, o que é oferecido, tá? Para tirar as suas dúvidas, porque assim, eu acredito que muitas pessoas estão com dúvidas, né? Tem dúvidas em relação a muitas perguntas, né? Fazem até muitas perguntas para si mesmo. Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar trocando uma ideia sobre isso. Vamos estar falando, né, um pouco sobre isso, a forma de tratamento, como abordar, né? Como tratar, como passar por essa situação, né? Então, fica ligado, daqui a pouquinho, você vai ver aí, né, a notificação que a gente vai estar ao vivo, né, falando um pouco sobre essa situação que todos nós passamos, né? Infelizmente, a maioria das famílias, né, estão passando por esse problema. É um problema que é sério, é um problema de saúde pública, né? E a gente está aqui para ajudar você, né, para esclarecer um pouco, tirar um pouco de dúvida do seu coração, tirar um pouco de dúvida da sua cabeça, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre como abordar, como você vai ficar, como você vai conversar com o jovem, né? Como você descobre, né, que o jovem ele está, né, envolvido já, né? Porque assim, quando manifesta qualquer tipo de situação na vida da pessoa, ela não começou hoje, já começou faz um tempo, né? Só que assim, é muita correria, muita preocupação no dia a dia, e isso acaba até atrapalhando a gente de perceber, né? De ver as coisas. Então, fica ligado, daqui a pouquinho uma live, se você não puder ver agora, né? Porque talvez você vai estar no trabalho, vai ficar aqui, vai ficar gravado aqui. Aí você vai poder assistir depois, compartilhar, porque é importante você compartilhar com as pessoas, né? E tem muita gente, como eu falei, tem muita gente passando por essa situação. Infelizmente, não escolhe poder aquisitivo, né? Essa situação não escolhe poder aquisitivo. Infelizmente, atingiu uma grande parte dos nossos jovens, de pessoas que também não são tão jovens, né? Então, daqui a pouquinho, uma live especial. Desde ontem eu estava pensando em poder fazer isso aqui, né? Só que agora a gente vai fazer daqui a pouquinho uma live especial, né, para esclarecer, tirar um pouco de dúvida, né, trazer esclarecimentos, né, como abordar o jovem, como você vai perceber, né, que o jovem está envolvido com alguma coisa ilícita, tá bom? Então fica ligado, avisa o pessoal, e daqui a pouquinho uma live especial, eu e o Rogério, né?
Se tiver mais possibilidade de alguém participar, a gente vai estar trocando uma ideia legal. Tá bom? Você fica ligado? Você convida a gente para ver aí, daqui a pouquinho. Se não der para você ver, você assiste depois. Aí você deixa seu comentário. Vamos lá, hein? Nós queremos ajudar vocês. Quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Por falar em aniversário, ontem a Igreja Batista Seara fez 23 anos, né, rapaz? 23 anos, 22/2/2002. Nós começamos os trabalhos ali, né? Não vai dar certo, o cara é pá, o cara é pum, pá. Estamos até hoje. Devagar, trabalho de formiguinha, mudou um pouco as coisas, mas nós continuamos aqui. Amém? Você sabe o que é interessante? É com o mesmo propósito que eu comecei há 23 anos atrás. O mesmo propósito, almas. Meu propósito é almas. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero trazer o maior número de pessoas possíveis para Ele. Um dia a pessoa falou assim para mim: você não vai conseguir salvar o mundo todo. Eu falei: nem Ele conseguiu. Ele quis, né? Mas só vieram para Ele aqueles que quiseram. A mesma coisa eu. Não vou salvar o mundo todo. Mas aqueles que me ouvirem, aqueles que verem com seus olhos o que é possível Deus fazer, vai ser alcançado. Manhã de quarta-feira, você tá bem? Você tá bem? Graças a Deus, né? Como é que passou o final de semana? Final de semana não, começo de semana. Como é que começou a semana? Estamos no meio da semana hoje, né, vai? Quarta-feira você não sabe se é começo de semana ou se é final de semana, tá no meio. Como é que tá sendo esses 2 dias? Como é que passou? Qual a sua expectativa pro final de semana? O que você tá pensando em fazer? Não! Primeiro passo: Deus na frente de tudo. Coloca o Senhor à frente de tudo. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, 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 para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da
Manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Mais um dia que ele preparou, né? Mais um dia que ele preparou para você. Você que está na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você acabou de chegar em casa, vai descansar agora, né? Vai descansar os cambitos, como dizia o pessoal da roça, né? Bom descanso para você, viu? Que você tenha um bom descanso, que você coloca a cabeça no travesseiro, descanse bem, né? Isso é o mais importante, né? Descansar a mente, descansar, né? Para que tudo venha a dar certo, a gente tem que fazer o certo, né? Então, bom descanso para você, né? Para você que está na sua casa agora, você está indo para o trabalho, tá vendo a gente aí, Deus abençoe também, né? Que você tenha um excelente dia, na graça, na paz do Senhor, que você seja abençoado por Ele, né? Que tudo dê certo para você hoje, não só hoje, né? Mas todos os dias da sua vida, né? Todos os dias da sua vida. O Salmos 127 diz assim, ó: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Vou ler de novo, presta atenção. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Não, você não entendeu. Eu vou ler de novo, presta atenção. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Às vezes a gente pensa que vem de outras pessoas, né? Não, aquela pessoa lá, aquele cara lá, aquele camarada lá. Somente de Deus. Então diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, preste atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que tremendo, né? É a verdade que o salmista, ele fala, né? Estamos aqui ao vivo. Então presta atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver junto, se o Senhor não estiver com você, se o Senhor não estiver na batalha, em vão vai ser a luta. Sabe? Em vão vai ser a luta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, nós precisamos colocar o Senhor à parte de tudo da nossa vida, de tudo. Não é algumas circunstâncias, mas em tudo. Devemos colocar o Senhor à parte de todas as circunstâncias, de todas as situações que a gente passa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E olha que tremendo que é, né? Que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Isso faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir. Se nós temos feito isso que o salmista deduz aqui pra gente, né? O Senhor tem edificado a casa? O Senhor tem edificado a casa? Nós temos feito esse convite a Ele para que Ele edifique a casa? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Não é que tremenda essa palavra aqui? O Senhor tem edificado a casa? Qual é a participação do Senhor na edificação da sua casa? Qual que é a participação dele? Qual é a participação dele? Olha aqui. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor tem guardado a cidade. Nós, como cristãos, temos colocado a cidade nas mãos do Senhor, porque se o Senhor não tem guardado a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, é nisso que a gente tem que refletir, porque aonde que nós estamos errando? Não é o porquê estamos errando, é aonde que nós estamos errando. O que nós colocamos nas mãos do Senhor e o que nós não colocamos nas mãos do Senhor. Porque se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, aqui, você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, a tranquilidade. Né? Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor guardar a cidade, olha aqui, nós vamos ter repouso. Olha aqui, nós vamos ter o melhor desta terra. Mas só se o Senhor edificar a casa, mas só se o Senhor guardar a cidade. E continuando, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Sabe, e é isso que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. É isso que a gente tem que refletir, né? No nosso dia a dia, no nosso caminhar com Deus, né? O Senhor tem guardado a casa. Aliás, o Senhor tem edificado a casa. Certa vez, Mateus, né? Deixa eu pegar aqui o Evangelho de Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho, para poder passar para a gente ir. Deixa eu só ver se eu acho aqui, peraí. Eu estou no Evangelho de Marcos procurando Mateus, tá maluco? Olha que interessante o que Jesus falou. Olha, presta atenção aqui, falando sobre isso, né? Sobre a casa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Importante, ele não está falando ouvir, ele está falando escutar. E como eu sempre falo, é diferente o ouvir do escutar. Ouvir, a gente ouve naturalmente. Escutar é quando você presta atenção. Escutar é quando você
ouve, né? Quando você ouve com atenção aquilo que está sendo falado. Às vezes você está perto de alguém assim, conversando com alguém, e você ouve alguém falando. Então você consegue discernir aquilo que está sendo falado ali. Escutar isso. Então é aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então presta atenção, eu vou falar de novo. O próprio Jesus, ele falando sobre as doutrinas, né? Ele falando sobre as doutrinas, e nós lemos no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aqui, quando Jesus estava dando as instruções aos discípulos, né? Estava falando sobre a doutrina dele. Ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta, não é que ouve, que escuta estas minhas palavras. Quais são as palavras que ele falou? Aí você volta um pouquinho para trás aqui. Quem entra no reino dos céus, os falsos profetas, os dois caminhos, a bondade de Deus, o hábito de julgar os outros, a ansiosa solicitude pela vida, sabe? Que mais? Continuação do sermão da montanha, jejum, oração, esmola, cumprimento da lei dos profetas, os discípulos são o sal da terra, as bem-aventuranças, né? Que a doutrina de Jesus está aqui, não tem em outro lugar, só está aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. E você sabe que eu fico apaixonado por Jesus cada vez mais, porque toda vez que você lê, né, essa palavra, essa passagem, a gente aprende um pouco mais. Aqui fala sobre o perdão, fala sobre arrependimento, fala quem são os filhos de Deus, ensina-nos a orar, sabe? E aí, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, circunstâncias, né? Desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Um dia eu estava vendo alguém falar sobre essa palavra aqui, né? E eu sempre li essa palavra, sempre meditei nela, sempre é uma palavra tremenda, né? Só que a pessoa que estava pregando, ela pregou de um jeito tão diferente que eu pensei comigo assim: meu Deus do céu, eu nunca pensei dessa forma. De cima, de baixo, do lado. Circunstâncias que nós enfrentamos do alto, de baixo e do lado. Provas que vêm sobre nós. E Deus permite que a gente passe isso, sabe por quê? Porque Ele prova os nossos corações. Ele prova os nossos corações. Mas assim, assopraram os ventos, combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aqui o Senhor edificou a casa. Agora, o interessante aqui é que Jesus fala que é todo aquele que ouve, aliás, todo aquele, pois, que escuta, né? E lá, no Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, é uma coisa que vem do Senhor, mas que tem que passar por mim.
Você entende? É o Senhor que faz, mas para que o Senhor faça, tem que passar por mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aqui é todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio os problemas, veio as dificuldades e ele não caiu. Depois diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu não estou chamando você para ser crente, nem para ser da Igreja Batista, né? Muito menos isso. Estou falando para você se o Senhor tem edificado a casa. Sabe? O seu trabalho, tudo que condiz a você, o Senhor tem participação nesse negócio? É isso que você tem que pensar todos os dias. Você quer que Deus faça algo pela sua família? Você está deixando? Você quer que Deus faça algo pelo seu esposo? Você está deixando? Você está fazendo? Está permitindo? Está colocando na mão dele? Você quer que o Senhor faça algo pelo seu filho, pelo seu neto, por alguém aí? Você está permitindo isso? Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Pensa nisso nessa manhã de quarta-feira. Pensa nisso. Eu tenho dado possibilidades de o Senhor edificar a casa? Ou eu estou tentando edificar a casa? Sabe, é isso que a gente tem que pensar todo dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu não jamais, né, seria de muita pretensão, né, falar para você o que o Senhor tem edificado e o que o Senhor não tem edificado. É verdade? Porque assim, ó, cada um de nós tem que perceber, né? Tem que saber se o Senhor está edificando a casa ou não. Sabe, e o interessante de tudo isso é que se a gente começar a perceber que o Senhor não está edificando a casa, não é porque Ele não quer, é porque muitas vezes a gente não deixa. Porque querer Ele quer. Lembra aquele paralítico que chegou perto dele lá? Paralítico não, leproso. Simão chegou perto de Jesus, leproso, meio assustado. Ele fala: Senhor, se quiser, pode limpar-me. O que ele falou? Eu quero. Eu quero. Lembra daquele cego Bartimeu? O que queres que eu te faça? Se não de Salomão, pede o que queres que eu te dê. Né? Então assim, a gente vê que muitas vezes Deus não faz mais porque nós não deixamos. Esse jeito matusquela nosso, né? Matusquela, porque sabendo que tem um Deus poderoso, a gente não confia. Sabendo que tem um Deus piedoso, a gente não confia.
né? Sabendo que tem um Deus misericordioso. Mesmo assim a gente chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, dá um safanão no papagaio. Se o Senhor não edificar em casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão. Está adiantando em nada. Está perdendo tempo. É que nem eu converso com os meninos, sabe? A instituição, né, a clínica, não só a que nós trabalhamos, mas as demais, né, passa muitas ferramentas, muitas. E eu falo para ele, cara, pega essas ferramentas, pratique essas ferramentas. Entendeu? Pega essas ferramentas e pratica essas ferramentas. Vai dar tudo certo. Os que pegam, vencem. Os que não pegam, dá uma rabiada. Patina e volta tudo para trás. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Acho que chega, né, irmãos? De ficar dando murro em ponta de faca, de ficar brigando, lutando por coisa que não vai acrescentar nada para mim, nada para nós, nada para você, nada para ninguém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que você pense nisso nessa manhã. Que você pense assim, ele está edificando a casa? Eu convidei ele para edificar a casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você precisa que de novo aqui, ó. Ele está falando escutar. Se alguém ouvir, que eu falo, né? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir todo mundo ouve. Escutar quando você presta atenção. Então quando Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Ouvir, expandido. Né? Tem 3 pombas ali, ó, ali para baixo ali. Eles estão uma com a outra lá. Que besteira. Mas eu tô ouvindo. Agora apareceu um gato. Ele tá querendo pegar uma já voou. Ele tá mandando tomar o remédio. Gente, fica com Deus aí. Deus abençoe. Boa quarta-feira na presença de Deus. Fica ligado, daqui a pouquinho eu vou fazer uma live com o Rogério, lá da Clínica Transcender. Vamos falar sobre abordagem. É um cara muito especialista, né, naquilo que ele faz. Então vai ser de sua importância, né, você participar, você ver. Tá bom? Fica ligado aí. Daqui a pouquinho a gente vou voltar com ele daqui a pouquinho aqui para ele estar falando sobre recuperação, abordagem, né? Como que a gente percebe, qual atitude a tomar. Já toma atitude? Não, tem que ter calma. Calma aí que a gente já vai conversar já, tá bom? Fica com Jesus, Deus te abençoe. E se você não assistiu aí a live, eu vou fazer com o Rogério daqui a pouco, vai ficar gravado aqui. Aí você assiste e comenta aí, tá bom? Fica com Deus, gente. Até mais.